Então vamos lá, né? Retornando o que nós estávamos a comentar. Então, se eu pensar na célula, se eu pensar no meu coração, se eu pensar no cabelo, cada estrutura dessa é formada basicamente por 46 cromossomos, ok? Mas se eu penso na célula reprodutiva, o que seria isso, Pró? O óvulo, o espermatozoide. Não tem como ter 46. Vamos pensar aí comigo. Imagine que uma pessoa lá encontrou, né, o amor da sua vida, casou e resolveram ter filhos. Imagine que esses gametas tivessem, o do homem tivesse 46 e o da mulher tivesse 46. Vamos fazer uma conta comigo rapidinho para ver quanto é que dá? 92 cromossomos. Gente, esse ser humano ele nem ia nascer, porque é incompatível com a natureza, tá? Então, há uma necessidade realmente de reduzir a quantidade de cromossomos que é presente nas células reprodutivas para que uma criança ela seja gerada, para que um novo ser ele seja gerado, ok? Então, dentro desse aspecto, nós temos então a meiose, que vai ser responsável por formar as células reprodutivas, tá? E dentro desse aspecto, ela vai permitir então que esses gametas eles sejam gerados e que o novo ser seja gerado. Então, a mitose, ela vai formar as células do corpo, por isso que ela é chamada também de divisão somática. Soma quer dizer corpo, ok? Então, ela vai manter o lote cromossômico, vai constituir as estruturas do nosso corpo, enquanto a meiose, ela vai ser responsável por formar as células reprodutivas, tá? Então, tanto a meiose quanto a mitose, elas são formadas por etapas, elas são divididas em etapas, né? Então, o que acontece? Antes de entrar na divisão celular propriamente dito, a célula precisa se preparar, né? Então, se você for, por exemplo, se você for fazer uma viagem, você não vai fazer à toa, né? Você não vai chegar lá no aeroporto, vai arrumar sua mala, pronto, eu vim viajar. Vai para onde? Ah, eu nem sei, mas eu vim viajar. Você não vai fazer isso, né? Então, você vai se preparar primeiro, vai ver se o local, né, para onde você vai, tem local disponível para você dormir, como é que tá o aeroporto, qual o valor da passagem, tudo isso. Então, a nossa célula, ela não é doida, não. Ela não é igual a pipa doida, desorganizada, né? Que sai por aí se dividindo, não. Ela vai ver se as condições são viáveis, se está tudo propício ali, para que esse processo ele realmente possa acontecer. E então, as condições sendo viáveis, ela entra na divisão celular, tá? Então, é um processo extremamente organizado, ok? Pronto, beleza. Então, depois que a célula percebe que as condições são viáveis, que a gente chama de intérfase, ela entra na mitose. Então, a primeira etapa nós chamamos de prófase. Pró quer dizer início, então é a fase do início. Então, o nosso cromossomo ele começa a se descondensar, porque ele fica bem empacotadinho para poder caber, né, no núcleo, porque o nosso material é bem grande. Então, ele fica bem compactado a proteínas, e aí precisa, né, abrir espaço para que ocorra justamente esse processo de divisão celular. Então, depois que ele está todo desestruturadozinho, ele fica bem no meio da placa equatorial, caracterizando a segunda fase, que é a metáfase. Meta quer dizer meio, porque ele no meio é mais fácil de fazer assim, ó, separar, tá? Então, eu vou ter a anáfase, que é a fase da separação. Então, vai uma metade para um lado, uma metade para o outro, né? Para que as duas células tenham a mesma quantidade de cromossomos, constituindo basicamente a telófase, que é a fase do final. Então, quando termina a mitose, as células filhas têm a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, porque lá na intérfase o material genético duplicou, ok? Então, por isso que quando chega na metáfase, que eles vão, né, tá bem no meio, na anáfase que vai se separar, a quantidade é igual para cada célula. 46 de um lado, 46 do outro, ok? Então, vamos lá. Então, aí, beleza. Ele fez essa divisão, formou as estruturas celulares do nosso corpo, mas aí eu preciso formar os gametas, tá? Então, para formar o gameta, ele vai entrar na meiose, que é dividida em duas fases. A gente tem a meiose 1, que é reducional. Então, ele vai reduzir esse lote cromossômico para 23, tá? Porque 46 dividido por 2 dá 23 cromossomos. Então, cada espermatozoide, cada célula de óvulo vai apresentar 23 cromossomos, desculpa, tá? Que aí, quando juntar o óvulo da mãe com o espermatozoide do pai, forma uma criança com 46 cromossomos. E aí, essa meiose, que é a meiose 1, é reducional, ela reduz esse lote cromossômico,
E aí, quando chegar na meiose 2, vai formar lá as células, ok? Os gametas ou o óvulo, o ovócito. E aí, então, a gente tem a constituição das nossas células reprodutivas. Então, olha que fantástico. A mitose vai fazer um papel, que é formar as células do nosso corpo, e a meiose vai ser responsável, basicamente, por gerar as células reprodutivas, tá? Isso tudo, gente, olha que fantástico. Isso tudo vai acontecer dentro da barriga da mamãe, tá? Dentro da barriga da mãe, porque a criança ela é gerada onde? No útero, ok? Então, quando a célula masculina se une com a célula feminina, forma uma estrutura maior, que é chamada de zigoto, e nos primeiros 3 meses vai ocorrendo uma intensa divisão celular mitótica, tá? E esse período é bastante crítico, porque qualquer medicamento que a mãe tomar sem a prescrição, sem orientação médica, né, até mesmo estresse exacerbado que ela passar durante esse período, pode impactar na criança e a criança nascer com má formação congênita. Por exemplo, existia um caso, né, de um determinado medicamento que estava sendo usado para tratar a depressão, que fez com que as crianças nascessem sem braço. Então, imagine aí, as mães tomaram porque precisavam tratar a depressão, não sabia desse caso, né, não sabia dessa repercussão, e aí quando pegou a criança nos braços, né, pegou a sua criança em seus braços, ela não tinha os membros superiores, nem os membros inferiores. Então é muito importante que quando a mãe ela souber que está grávida, ela precisa avisar o seu médico, porque até mesmo alguns antihipertensivos, eles podem causar má formação congênita, porque ele altera um processo mitótico, tá? Ele altera essa divisão celular. E aí a gente vai ver que nessa divisão, a gente vai ter também um outro ramo importante que também vai acontecer dentro da estrutura uterina, que é a histologia, ou seja, o desenvolvimento dos tecidos, tá? Então, essa criança, à medida que vai sofrendo essa divisão celular, começa então essas células a se unirem e a constituir os tecidos. Então, o primeiro tecido que é formado é o tecido nervoso. Então, ele vai ter a formação do neurônio, né, que são aquelas células que vão transportar o impulso nervoso, as células gliais, que vão ser responsáveis, por exemplo, pela proteção imunológica, tá, do nosso sistema nervoso. Vai ter também a formação do tecido muscular, então vai formar o músculo liso, vai formar o músculo esquelético. O esquelético é o que forma o nosso osso, tá? Vai ter o músculo cardíaco, que a gente chama de miocárdio, ok? Além desse, vai ter o tecido ósseo, né, que vai constituir o nosso esqueleto. O tecido adiposo, que vai ser muito importante nos primeiros meses da criança, porque ele vai permitir com que a criança, né, produza energia, tá? Então, todo esse ramo aí da histologia vai justamente sendo formado dentro da estrutura do corpo da mãe. Então, lá durante o processo da gravidez, esses tecidos eles são formados através da união das células, ok? Então, se a gente pensar, por exemplo, o sangue próprio, como é que o sangue é formado? O sangue é um tipo de tecido conjuntivo, ok? Então, dentro da barriga da mãe, esse tecido conjuntivo, ele é formado e aí ele vai se diferenciar. Então, eu vou ter as hemácias, que a gente chama de células vermelhas ou glóbulos vermelhos. A gente vai ter a formação dos leucócitos, que talvez vocês conheçam como glóbulos brancos, tá? Vai ter a produção de anticorpos, vai ter a produção de plaquetas, tudo dentro da barriga da mãe. Então, olha que fantástico, tá? É fantástico mesmo. Então, se a gente pensar no contexto de reprodução, a gente vai ver que a citologia ela vai ser importante porque vai permitir com que essas células elas formem, elas sejam originadas, enquanto que a histologia ela vai tratar justamente da constituição desse tecido. Então, eu não posso imaginar, por exemplo, um processo de comunicação neuronal se não houver formação de tecido nervoso, né? Então, quem vai permitir com que essa informação que eu estou a falar para vocês seja armazenada lá na sua memória é o tecido nervoso, tá? Especificamente os neurônios, ok? Então, os neurônios, eles são formados por corpos, por dendritos, que são ramos, e pelo corpo axonal, que vai justamente propagando essa informação. Então, aquilo que eu estou a falar para vocês, ele vai sendo propagado,
vai ficar armazenado em uma estrutura muito importante do seu sistema nervoso e você vai conseguir gravar, isso mesmo, você vai conseguir gravar, ou seja, aprender o que eu estou a falar para vocês, tá? Quando você pensa, agora eu preciso muito ir ao banheiro, quem é que vai fazer isso? O seu músculo, o tecido muscular. Então, o tecido muscular ele se contrai, ok? E permite, então, que você realize os movimentos, certo? Da mesma forma, né? Quem é que permite com que você absorva os alimentos? O músculo liso, tá? Então, todas as nossas vísceras, se você pensar no fígado, se você pensar no estômago, se você pensar no pâncreas, se você pensar no intestino, seja ele grosso ou fino, tanto faz, eles são forrados por músculo liso. Então, esse músculo liso, ele permite, então, com que você absorva, no caso, né, do intestino, do sistema digestório, absorva esses nutrientes e obtenha energia que vai ser produzida por quem, que eu falei com vocês? Mitocôndria, isso mesmo. Então, observe que o nosso corpo, ele trabalha em conjunto, tá? Não existe a ideia de que o sistema nervoso ele é mais importante do que o sistema esquelético, do que o sistema respiratório. Não. Todos os sistemas, eles são importantes e todos eles precisam trabalhar em conjunto. Porque se um deles se desorganizar, resolver trabalhar mais do que o outro, gera doenças, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em infarto, o que é um infarto? É aquele miocárdio que morreu, certo? Então, aquela região do miocárdio que não recebe mais sangue, que não recebe mais oxigênio, que não tem mais ATP e não consegue trabalhar, porque simplesmente ele deixou de funcionar. E, obviamente, que ninguém quer ter infarto, né? Porque é uma coisa extremamente prejudicial ao nosso organismo. Então, o nosso corpo, o ponto-chave da estrutura da biologia é justamente compreender que essas células, elas vão trabalhar em conjunto, certo? Elas vão se unir para que haja justamente o que a gente chama de homeostase. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas significa equilíbrio, tá? Então, todos vão trabalhar justamente em conjunto para que haja esse equilíbrio dinâmico em nosso organismo. Então, reforçando, o que foi que a gente viu, tá? Só olhando aqui o nosso gancho. Então, a gente falou um pouco, uma introdução básica sobre a biologia. A gente viu que a biologia é um ramo que estuda a vida, estuda os seres vivos, tá? Vocês viram também que a biologia é dividida em ramos, né? Botânica, que estuda as plantas, zoologia, que estuda os animais, a citologia, que estuda as células, a histologia, que estuda os tecidos, a anatomia, que estuda a constituição do nosso corpo, fisiologia, que vai estudar o funcionamento do corpo, tá? Então, são divididos em ramos. E aí, dentro desses ramos, a gente falou sobre a citologia, que é o estudo da célula. Cito, célula, logos, estudo, que é o estudo das células. E a gente viu que todo o nosso corpo é constituído por células. Não existe uma estrutura no corpo que não apresente células, certo? E a gente viu que essas células, elas são formadas lá no processo, no desenvolvimento embrionário, ou seja, dentro do útero da mãe, tá? Desde que a célula masculina, a célula gamética masculina se una com a célula gamética feminina e forme, né, e constitua uma nova estrutura, ok? E a partir, então, da formação desse novo ser que é gerado, a gente tem, então, uma criança que vai começar a desenvolver os tecidos. E aí vai ser estudado pela histologia, ok? Então, eu falei para vocês que dentro da histologia, o primeiro tecido que é formado dentro do útero da mulher é justamente o tecido nervoso, tá? Então, o tecido nervoso, que é constituído por neurônios que vão propagar o impulso nervoso e as células gliais que dão sustentação ao nosso sistema nervoso, são as primeiras a serem formadas. E aí, a partir do processo de divisão celular, vai sendo formados outros tecidos, né? O tecido respiratório, o tecido muscular, o tecido que vai compor o sistema cardíaco, que é o músculo, tá? Então, cada um deles
vai justamente passando por esse processo de divisão celular e, consequentemente, a gente consegue então perceber a dinâmica com que o nosso corpo trabalha. Ele nunca está parado, né? Um corpo parado é um corpo morto, ok? Então, o nosso corpo ele está nesse processo de dinamismo para que a gente consiga realmente realizar as nossas atividades. Então, observe que nesse contexto é importante que vocês fixem esses pontos importantes que eu apresentei a vocês. Vocês viram que qualquer mudança muito brusca nessas atividades geram doenças. Então, eu falei para vocês sobre o câncer, que é justamente uma desregulação do processo mitótico. É justamente o dia que ela acorda com a pá virada e diz: hoje eu quero fazer um monte de célula. E nesse fazer um monte de célula, acaba então gerando o câncer. Tá? Então, grave bem cada informação, né? Revejam essa aula. É importante também que vocês façam anotações, porque quando vocês anotam, isso permite com que haja um processo de fixação do conteúdo. Então, você anota a informação. Vocês podem até falar para vocês mesmos, como se vocês estivessem a ensinar a vocês mesmos, gerando esse processo de fixação da memória. Tá? E vocês podem também treinar com exercícios, tá? É muito importante que ao final de cada aula você pegue no Google mesmo, até na plataforma que está aqui da nossa aula, você pegue alguns exercícios, realize esses exercícios de acordo com o que foi apresentado na aula, ok? E aí você vai ver realmente como é que está o seu desempenho, se está 20%, 30%, 50%. Ah, Pro, meu desempenho está 80%. Continue estudando. Ah, Pro, meu desempenho foi 20%. Continue estudando também, tá? Independente do seu desempenho, você precisa continuar a estudar. E esse processo de estudo, ele vai justamente ser pautado tanto nas nossas aulas, que está sendo apresentado aqui para vocês, quanto também no processo de fixação através dos exercícios, tá? Espero que vocês tenham conseguido ter um aproveitamento satisfatório com a dinâmica da nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente também pode tirar dúvida, tá? Mas eu acredito que vocês vão conseguir realmente ter um desempenho bastante satisfatório aí na prova de vocês. É só fazer o quê? Ouvir as aulas, ler o conteúdo, tá? Estudar os conteúdos das apostilas e fazer os exercícios. Então, é uma mão dupla, que tem aqui a professora que dá o suporte para vocês, mas vocês também precisam realizar a atividade de vocês. Então, é extremamente importante que vocês trabalhem junto comigo. Não me deixem sozinho, pelo amor de Deus, não me deixem sozinho nessa caminhada. Façam os estudos, aproveite a dinâmica das aulas e eu acredito que vocês, com certeza, terão um excelente aproveitamento. E aí, pronto. Então, na nossa próxima aula, a gente entra em um novo conteúdo, ok? Para que vocês também consigam encaixar tudo certinho. Então, 30 minutos é suficiente para que vocês consigam aí consolidar as informações. E aí, na aula seguinte, a gente continua a falar desse ramo da ciência que é a biologia, que é tão maravilhoso e que eu acredito que vocês também já estão assim, ó, apaixonados, tá bom? Muito obrigada mesmo pela atenção de vocês, pela dedicação desse tempo. E eu vos aguardo na nossa próxima teleaula, tá bom? Um grande abraço da professora Átila. Muito prazer, meus queridos.